Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de maio, hoje é quarta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago Menor. Celebrar a festa dos santos apóstolos é celebrar, amados irmãos e irmãs, o grande mistério das colunas da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo nos concede, enquanto igreja, 12 colunas inabaláveis. E hoje nós estamos, com a graça de Deus, celebrando a festa de duas grandes colunas, São Filipe e São Tiago. Que esses santos apóstolos nos conceda a graça de amar a Cristo de todo o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Filipe foi um dos primeiros seguidores de Cristo. O Evangelho de João mostra um particular interesse por esse apóstolo, o qual, no contexto da última ceia, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Tiago, denominado menor, primo de Jesus e autor da carta que leva o seu nome, contribui para o crescimento da comunidade cristã de Jerusalém. Celebrando o testemunho desses apóstolos e mártires, cresçamos na disposição de ser eloquentes testemunhas do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, então, que o Senhor nos ajude, a exemplo desses grandes apóstolos, a vivermos então o nosso santo batismo. O Evangelho que ouvimos era o capítulo 14, versículo de 6 a 14, é um Evangelho conhecido para nós, é o trecho que Jesus inicia dizendo: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos um lugar,
voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E aqui então já inicia na continuidade, né? E naquele tempo Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho para o Pai. A própria tradição nos diz, a Sagrada Escritura também nos afirma, que Jesus é a plenitude de toda a revelação. Então, vamos entender isto, amados irmãos e irmãs. Deus foi se revelando e comunicando-se com o seu povo, conosco, povo de Deus. Ele foi se dando a conhecer pela história da salvação. Mas a plenitude de toda a revelação, de modo que aquilo que era necessário para a nossa salvação, e tão somente isto, se deu por completo e de forma definitiva em Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus nos revelou tudo e tão somente aquilo que é necessário para a nossa salvação. Por que o padre diz isto? Porque o mistério de Deus vai muito além do que nós podemos compreender. Então, Deus mesmo veio ao nosso encontro, se encarnou e nos revelou aquilo que nós poderíamos compreender, então somente aquilo que é necessário para a nossa salvação. Por isso ele insiste com Tomé e fala para nós hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o Senhor, conhecendo, amá-lo, amando, servi-lo em nossos irmãos e irmãs. Logo em seguida, então, ele insiste de fato na graça do conhecimento. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E então Jesus afirma: e desde agora o conheceis e o vistes. Então, em Jesus nós conhecemos Deus, em Jesus nós vemos o próprio Deus. Mas Felipe, de repente, em meio a este discurso, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então chama a atenção de Felipe: Felipe, há quanto tempo estou convosco e vós ainda não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai. Então, amados irmãos e irmãs, contemplar nosso Senhor Jesus Cristo é contemplar o próprio Deus vivo e verdadeiro, pois Jesus é o Filho eterno do Pai. Em Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, nós compreendemos que o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, escuta Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é um, o Deus único e verdadeiro é uma comunidade de amor. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não são, amados irmãos e irmãs, três deuses, mas um único Deus em três pessoas. Um único Deus em três pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, que é então a potência criadora, que em seu infinito amor, seu amor transborda e cria tudo o que existe. Ele, desde toda a eternidade, em seu infinito amor, antes de que tudo existisse, ele gera o seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso Jesus não é criatura, Jesus é Deus mesmo, gerado desde toda a eternidade. E este Filho gerado é amado pelo Pai, e o Filho ama o Pai de todo o seu ser. E nesta relação de amor entre Pai e Filho, eis que se expira o Espírito Santo. Então, amados irmãos e irmãs, nós contemplamos no Deus de Israel, então, este Deus único e verdadeiro, mas
em uma comunidade de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vem ao nosso encontro, amados irmãos e irmãs, para nos revelar esta verdade, que o Pai nos ama. Eu e o Pai somos um, dirá Jesus constantemente. Não tem como ir ao encontro do Pai se não for por mim, dirá Jesus. Jesus nos encaminha, Jesus nos leva ao Pai. Se Deus, Pai, Criador de todas as coisas, é a potência criadora de tudo que existe, o Filho é a potência redentora. Deus, em seu infinito amor, conferiu ao seu Filho, Jesus Cristo, a missão de nos salvar. De nos salvar. Jesus nos salva, nos tira das amarras da morte, nos dá vida em plenitude. E também confere Deus a missão ao Espírito Santo de nos santificar. Deus, Pai, não tem missão. Deus Pai é a potência criadora. É o Deus vivo e verdadeiro pelo qual criou tudo o que existe. O Filho e o Espírito Santo também se encontravam no ato da criação. Que o Senhor nos ajude, que o exemplo destes santos apóstolos possamos também amar a Cristo de todo o coração e ter esta fé tão profunda, uma fé que é capaz de confiar a Jesus todo o nosso ser e ser capaz de alcançar esta graça, como ele diz: se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Então peçamos, sobretudo, a graça, a grande graça. Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.